Você tem apenas alguns minutos para decidir se a história da sua família vai continuar igual ou se vai mudar para sempre. Eu não vim aqui para entreter você. Eu vim para puxar você para um lugar onde a fé deixa de ser passiva e se torna uma força explosiva. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Você precisa vir comigo. Você precisa dizer: eu estou dentro. A minha intenção com este vídeo não é inventar verdades novas. É reacender na sua memória tudo aquilo que Deus já falou com você e que você, por medo, comodidade ou incredulidade, deixou adormecido. Hoje eu vou liberar palavras afiadas como espada. E essas palavras vão bater no seu espírito e trazer de volta promessas, sonhos e declarações que o Senhor já soltou sobre a sua vida. Você está comigo? Comente amém aqui no vídeo. Este vídeo é para gente que não aguenta mais viver uma vida cristã morna, religiosa e sem poder. Se uma palavra tocar o seu coração agora, levante-se, fique de pé e declare alto: eu amo Jesus e estou pronto para viver o sobrenatural. Na igreja de verdade, não existe plateia. Existe exército. E esse exército precisa aprender a carregar algo diferente. Deus não nos chamou para sermos iguais ao mundo. Ele nos deu algo distinto, poderoso, explosivo. Você crê nisso? Então coloque para fora. Reaja. Porque quando Deus provoca algo no seu interior, a sua reação determina se aquilo vai morrer ou se vai se tornar milagre. No vídeo passado falamos sobre o Deus do exagero. E aquela palavra ainda queima no meu peito. Se você não ouviu, procure depois. Mas já adianto, a medida de Deus em tudo o que Ele faz é o exagero. Quem disse que exagerar é ruim quando tudo o que Deus faz é bom? Explique a graça sem exagero. Explique um Deus que criou todas as coisas e depois se diminuiu para caber dentro de nós. Explique um amor tão furioso que invadiu o inferno, ficou 3 dias na morte e ressuscitou com as chaves na mão. Isso não é exagero. É o mesmo Deus que pega gente como eu e você, improváveis, cheios de falhas, sem pedigree espiritual, e levanta no meio de uma geração para plantar igrejas, curar enfermos e transformar nações. Isso é exagero santo. E é exatamente por causa desse Deus exagerado que eu venho hoje com uma mensagem direta e sem enrolação. Provoca os teus milagres. Fala para quem está do seu lado agora: irmão, você precisa provocar milagre. Muitas vezes somos extremamente proativos para pecar. Ninguém trai, mente, cai em desvio de caráter ou toma decisões erradas sendo arrastado contra a vontade. Todo pecado é uma escolha ativa. Uma decisão consciente. Mas quando o assunto é milagre, de repente viramos passivos. Ficamos sentados esperando Deus fazer tudo, como se o céu fosse um drive-thru espiritual onde pedimos e recebemos automaticamente. Chega disso. Milagres não são respostas de Deus à sua necessidade. Milagres são respostas de Deus à sua fé. Tudo é possível ao que crê. Não ao que precisa. Não ao que chora. Não ao que reclama. Ao que crê de verdade. Os céus não se movem por carência. Os céus se movem por fé violenta, aquela que se aposta da realidade do céu e colide com a realidade da terra. Você quer ver doença sair da sua casa? Traga a realidade do céu onde não existe doença. Quer ver provisão? Traga a realidade do céu onde não há falta. Quer ver seus filhos no propósito? Traga a realidade do céu onde eles são flechas nas mãos do Senhor. A chave do reino está na sua mão. Pare de reclamar da ausência de milagre se você não está usando a chave. Você não pode lamentar a falta de sombra se nunca plantou a árvore. Você não pode reclamar da ausência de milagres se nunca os provocou com fé. Chegou a hora de parar de ser espectador da própria vida. Chegou a hora de se levantar com ousadia e trazer à existência aquilo que ainda não existe. Você está pronto para provocar? A fé verdadeira não é uma esperança bonitinha ou um pensamento positivo. Fé é uma força violenta. Ela se aposta da realidade dos céus e colide com tudo o que está errado ao nosso redor. E o reino inferior não consegue resistir quando o reino superior chega. Olha para mim com atenção. Você é o responsável por trazer o céu para a terra. Não é só o pastor, não é só o profeta, não é só o intercessor da igreja. É você. A mesma autoridade que Jesus recebeu do Pai, Ele entregou à igreja. Ele disse: eu vos dou as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. A chave está na sua mão. Pare de reclamar que milagres não acontecem. A pergunta correta não é por que Deus não faz.
A pergunta é: por que eu não estou liberando o que Deus já me deu autoridade para liberar? Tem gente esperando Deus fazer o que Ele já fez. Tem gente pedindo bênção que Ele já liberou. Tem gente chorando por cura que já foi conquistada na cruz. Isaías 53 não é poesia. É realidade. Pela ferida dele fomos sarados. Ele já carregou nossas dores, nossas enfermidades e nossa pobreza. Então por que ainda aceitamos viver debaixo de algo que Jesus já venceu? Chega de viver uma fé passiva. Enquanto muitos são ativos para pecar, poucos são ativos para viver um milagre. Ninguém acorda um dia e descobre que traiu a esposa sem ter decidido. Ninguém cai em desvio financeiro ou de caráter por acidente. Todo pecado exige uma decisão ativa. Porque então, quando o assunto é milagre, viramos espectadores esperando que Deus faça tudo sozinho. Eu quero provocar você hoje. Levante da passividade. Torne-se proativo na fé. Fé não é possibilidade. Fé é proatividade. Fé não espera o milagre cair do céu. Fé desce do céu e traz o milagre para a terra. Se não tem doença no céu, então declare: na minha casa também não haverá doença. Se não tem falta no céu, então declare: na minha casa também não haverá falta. Se no céu há paz, provisão, saúde e propósito, então traga essa realidade para dentro da sua casa agora. Você não precisa pedir permissão para viver o que Jesus já conquistou. Você só precisa exercer a autoridade que Ele te deu. Lembra de Lázaro? O corpo dele estava podre, cheirando mal, já em decomposição. Os ouvidos não funcionavam mais. O coração tinha parado. Mas quando Jesus falou, a criação respondeu. Não foi o que Lázaro sentiu. Foi o que Jesus declarou. Muitas vezes estamos esperando sentir alguma coisa para crer. Mas o milagre não depende do que você sente. Depende do que Deus falou. E se Ele falou, a matéria tem que obedecer. Portanto, pare de esperar a emoção. Abra a sua boca e profetize. Abra a sua boca e liberte a palavra de autoridade. Assim como a chuva não cai em um segundo, ela é resultado de um processo de acumulação de vapor, formação de nuvens e peso que precisa ser liberado. O mesmo acontece com o poder de Deus dentro de você. Deus te encharcou com presença, com palavra, com autoridade. Agora Ele espera que você libere o que está carregando. O culto não é só para quem está seco vir se encher. É também para quem já está cheio transbordar. No momento de louvor, não fique só cantando. Abra a boca e declare. Desenhe milagres através das suas orações. Feche os olhos e comece a profetizar. Eu creio em uma igreja viva e poderosa sobre esta cidade. Eu creio que meus filhos serão flechas nas mãos do Senhor nas nações. Eu creio em saúde perfeita, em milagres vindo ao meu encontro, em sinais e maravilhas me seguindo. Eu creio que o mar vai se abrir diante de mim e se fechar sobre meus inimigos. Eu creio que mesmo na fornalha ardente eu dançarei com o Deus do fogo. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? É o mesmo que vive dentro de você. O poder criativo de Deus habita em você agora. Chegou a hora de parar de pedir milagres e começar a provocá-los. Depois da cruz, a maior parte da responsabilidade caiu sobre os nossos ombros. Deus já fez a parte dele. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Ele nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Ele entregou as chaves do reino nas nossas mãos. Agora a pergunta incômoda é: por que continuamos vivendo como se ainda estivéssemos esperando Deus fazer algo que Ele já completou? Muitos estão esperando Deus abençoar o que Ele já abençoou. Muitos estão pedindo a autoridade que Ele já deu. Muitos estão clamando por portas abertas que Jesus já destrancou com seu próprio sangue. A crise que vivemos hoje na igreja não é crise de poder. É crise de identidade. Vivemos numa geração onde homens têm medo de serem homens e mulheres têm medo de serem mulheres. Onde o governo divino dentro de casa foi trocado por democracia carnal. Mas no reino de Deus não existe democracia. Existe autoridade estabelecida. O papel do homem é governar sua casa como sacerdote, ser o líder espiritual que abre caminho quando ninguém sabe por onde ir. O papel da mulher é ser ajudadora estratégica, não alguém que está abaixo, mas ao lado, construindo visão junto, sustentando o que Deus estabeleceu. Quando o governo de Deus é restaurado dentro da casa, o céu começa a se manifestar na terra. Você carrega o mesmo poder criativo que ressuscitou Lázaro. A matéria obedeceu à voz de Jesus. E hoje essa mesma voz vive dentro de você.
Por isso Deus está te chamando para parar de pedir e começar a ordenar. Abra sua boca e profetize sobre a sua vida. Abra sua boca e abençoe o seu casamento. Abra sua boca e declare saúde sobre o seu corpo. Abra sua boca e prospere o seu negócio. Abra sua boca e liberte destino sobre os seus filhos. Não espere o profeta vir orar por você. Você também carrega unção profética. Você também foi chamado para liberar palavra de vida. Todo ano eu declaro com ousadia: este é o melhor ano da minha vida. Não porque tudo já está perfeito, mas porque pela força da palavra declarada, eu começo a puxar o futuro para o presente. E ano após ano Deus honra essa fé. Você também pode fazer o mesmo. Existe um princípio poderoso chamado efeito borboleta. Um simples bater de asas de uma borboleta do outro lado do mundo pode gerar um tsunami do outro lado do planeta. Tudo está interligado. A sua fé funciona da mesma forma. Uma palavra pequena, declarada com fé genuína, pode abrir mares, ressuscitar sonhos mortos, expulsar tumores, restaurar famílias destruídas e transformar regiões inteiras. Milagres não são apenas reativos, resposta a uma crise. Milagres também são criativos. Eles nascem da sua boca quando você ousa falar o que Deus falou. Pare de viver uma fé pequena, tímida e cheia de desculpas. Deus não chamou você para ser espectador do sobrenatural. Ele te chamou para ser agente do sobrenatural. O extraordinário não vai bater na sua porta. Ele está esperando os seus passos de fé. Você quer viver o seguro e conhecido? Pode ficar no sofá da mediocridade. Ou você pode correr para o desconhecido com Deus e descobrir que não existe lugar mais seguro do que estar no centro da vontade dele, mesmo que pareça arriscado. A mediocridade é confortável, mas nunca gera histórias que valham a pena ser contadas. O extraordinário exige fé. E a fé exige ação. Chegou a hora de você parar de assistir milagres acontecendo na vida dos outros e começar a viver os seus próprios milagres. Abra sua boca. A autoridade já foi dada. Agora é com você. Jesus sempre atraía multidões. Onde ele chegava, o povo corria. Corriam para ouvir, corriam para ver, corriam para tocar. Milhares se comprimiam ao redor dele. Mas em meio a toda aquela multidão, há apenas um relato na Bíblia de alguém cuja presença Jesus percebeu de forma especial. Uma mulher. Ela estava doente havia 12 anos. Já havia gastado tudo o que tinha com médicos e continuava piorando. Socialmente impura, emocionalmente destruída e fisicamente exausta. Mas ela ouviu falar de Jesus e algo se acendeu dentro dela. Ela não marcou consulta. Não esperou uma fila especial. Não pediu para os discípulos intercederem por ela. Ela tomou uma decisão radical. Se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, ficarei curada. E ela foi. Escondida no meio da multidão, ela se aproximou por trás e tocou apenas na borda do manto de Jesus. No mesmo instante, o fluxo de sangue secou. Ela sentiu no corpo que estava curada. Mas o mais poderoso ainda estava por vir. Jesus parou no meio da multidão e perguntou: quem tocou em mim? Os discípulos ficaram perplexos. Senhor, a multidão te aperta por todos os lados e tu perguntas quem te tocou. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou diferente, porque saiu virtude de mim. Milhares estavam tocando Jesus naquele dia. Mas só uma pessoa tocou de forma diferente. Só uma pessoa acessou a virtude que ele carregava. Irmão, pega essa revelação com todas as suas forças. Não basta estar perto de Jesus. Não basta frequentar a igreja. Não basta ouvir mensagens. Milhões podem estar perto de Jesus e nunca receber milagre. Milhões podem tocar superficialmente e continuar do mesmo jeito. O que faz a diferença é a fome e a fé com que você se aproxima. Aquela mulher não tocou por curiosidade. Ela tocou com desespero santo. Ela tocou com fé violenta. Ela tocou como quem não tinha mais nada a perder. E Jesus sentiu. A virtude saiu dele porque alguém teve coragem de puxar o poder do céu para a terra. Hoje Jesus continua fazendo a mesma pergunta no meio da multidão. Quem está me tocando diferente? Muitos estão na igreja só assistindo. Muitos estão cantando, levantando a mão, mas sem tocar de verdade. Muitos estão perto, mas não estão acessando. Eu quero te provocar neste momento. Você quer apenas estar perto ou você quer puxar virtude de Jesus? Você quer ser mais um na multidão ou quer ser aquele que faz Jesus parar e dizer: alguém me tocou diferente?
A forma mais poderosa de provocar milagres na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos e na sua vida é apresentar a Deus uma fome genuína. Diga a Ele com sinceridade: Senhor, eu tenho fome de milagres. Eu quero viver o que os meus pais contavam que o Senhor fazia. Eu quero que os meus filhos vejam coisas maiores do que eu vi. Eu não quero ser um crente de domingo. Eu quero ser um filho da fé. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero ver o mar se abrir. Eu quero te tocar. Eu quero tirar algo de ti. Eu tenho fome de ti, Jesus. Essa fome move o coração de Deus. Jesus está aqui agora. Ele não está distante. Ele está presente no meio de nós. E Ele continua entregando as chaves do reino para quem tem coragem de usar. Chegou a hora de você deixar de ser passivo. Chegou a hora de sacudir a árvore até os milagres caírem. Abra sua boca. Toque diferente. Puxe a virtude. Provoca o céu. Chegamos ao momento decisivo. Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Essa não é uma frase bonita para enfeitar culto. É uma verdade poderosa. Jesus está aqui agora. Presente. Real. Vivo. Você crê nisso? Então traga isso para a sua consciência neste exato momento. Jesus está aqui. E quando Ele está presente, o reino está presente. Quando o reino está presente, milagres estão disponíveis. A chave do reino foi entregue nas suas mãos. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Então pare de reclamar daquilo que você mesmo não tem liberado. Chegou a hora de você sacudir a árvore da fé até que os frutos caiam. Chegou a hora de provocar os céus com ousadia. Abra sua boca agora e comece a ligar verdade sobre a sua vida. Declare cura sobre o seu corpo. Declare paz e unidade sobre a sua casa. Declare prosperidade e direção sobre os seus negócios. Declare salvação e propósito sobre os seus filhos. Declare que este ano será o melhor ano da sua vida. Não ore como quem pede favor. Ore como quem exerce autoridade. Não declare como quem tem dúvida. Declare como quem já recebeu. Você não foi chamado para assistir milagres na vida dos outros. Você foi chamado para viver os seus próprios milagres. Lembre-se, milagres não são resposta à necessidade. São resposta à fé. E a fé sem ação está morta. Seja proativo na fé como você já foi proativo no erro. Levante-se com a mesma energia que usava para correr atrás do pecado e agora corra atrás do sobrenatural. Uma palavra sua pode abrir mares. Uma palavra sua pode ressuscitar sonhos mortos. Uma palavra sua pode restaurar famílias. Uma palavra sua pode mudar a trajetória da sua linhagem para sempre. O efeito borboleta da fé é real. O seu ato de fé hoje, por menor que pareça, pode gerar um tsunami de glória na sua família amanhã. Não espere sentir. Não espere ver primeiro. Não espere tudo estar perfeito. Comece agora. Abra sua boca e profetize. Sacuda os céus com a sua fé. Deus está esperando você tomar posição. Ele já fez a parte dele na cruz. Agora Ele quer ver a sua parte, fé ativa, declarada e corajosa. Eu te desafio hoje. Deixe de ser um cristão passivo que só assiste. Torne-se um filho de Deus perigoso que provoca milagres onde quer que ele vá. Que a sua casa seja conhecida como uma casa de milagres. Que os seus filhos contem histórias incríveis do que Deus fez através da sua fé. Que a sua vida seja um testemunho vivo de que um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo pode mudar realidades. O tempo é agora. Não amanhã. Não na próxima semana. Agora. Jesus está aqui. A autoridade foi dada. A chave está na sua mão. Provoca os teus milagres. Abra a boca e declare com toda a força do seu espírito. Eu creio. Eu recebo. Eu provo. Milagres, venham agora sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém e amém. Que essa palavra não caia em terra seca. Que ela produza frutos 100 por 1 na sua vida. Agora vai e provoca o sobrenatural.